esses assuntos que eu vou colocar aqui, capítulo 37 do livro de Êxodo, e eu convido os irmãos a se colocarem em pé, por favor. Capítulo 37, vamos fazer leitura alternada, para você gravar bem a palavra. É o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Êxodo. Depois de Êxodo vem qual livro? Qual livro está à frente? Hein? Levíticos. Levítico é o livro dos músicos. Não é só músico, eles cuidavam também do altar. Eles não tiveram herança, a herança deles era o Senhor. E eles então serviam a Deus permanentemente no altar, tocando e vivendo no altar. Isto é muito importante. Depois vem outros livros. Quando Moisés termina o Êxodo, agora ele vai passar por estes livros, e nós vamos encontrar primeiro o sinal da aliança lá na frente de Levíticos, e depois Números, vamos assim seguindo. Porque a aliança vai terminar lá em Apocalipse capítulo 9, parece-me. Estou falando assim de maneira muito simples, mas dá para a gente começar a entender. Então hoje Moisés, então, você lembra que ele tinha pedido ao povo para levar as ofertas, os donativos, e o que eles levaram foi exatamente o que eles tiraram do Egito. Quando saíram do Egito, o Senhor disse: vocês devem levar, pedir, é isso, peça aquilo, está para levar. E agora Deus pede deles para poder fazer, e eles fizeram isto. Ali nós temos uma lei também que nos ensina o seguinte: tudo que você tem não te pertence, tudo pertence a Deus. É uma lei natural. Então nós temos aqui, depois que eles falaram aqui sobre vários aspectos aqui, esse tal de Bezalel e Aioliabe eram artistas. Hoje nós poderíamos falar artistas plásticos, né? Ou oríveis, que trabalhavam com ouro, com prata, foram chamados para junto confeccionar estas peças. E aqui nós vamos ver capítulo de 37, versículo 1, eu vou ler e você vai comigo até entendermos tudo isso. Vamos juntos. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácio, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Verso 2. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e a pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Aqui nós estamos vendo já o início, é para poder ser conduzida, porque esse tabernáculo era, conforme o povo marchava, tinha que ser transportado. Agora nós temos uma outra peça aqui chamada o propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro de 2 côvados e meio, era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Um querubim na extremidade de uma parte e a outra na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Então temos mais uma peça. Agora nós temos a mesa. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 2 côvados a largura e 1 côvado e
de altura e de 1,5 côvado. Também lhes fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos, e lhes fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Perto da moldura estava a argola com os lugares para os varais para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso e as suas galhetas e as suas taças em que haviam de oferecer as libações. Então nós temos agora mais uma peça. Agora nós temos o candelabro, lugar da iluminação. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, o seu pedestal e a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas ou outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam deles, ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. E assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. Também lhes fez 7 lâmpadas, as suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. Temos outra peça então pronta. Agora nós temos o altar do incenso. Fez também de acácia o altar do incenso. Tinha 1 côvado de comprimento e 1 de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Também lhes fez 2 argolas de ouro debaixo da moldura, de ambos os lados a fez. Nelas se meteu os varais para se levar o altar. E aqui nós temos uma outra peça. Fez também óleo da santa unção, o incenso aromático puro de obra de perfumista. E aqui vamos ler mais esta outra, porque nós temos ainda algumas peças aqui. Fez também um altar de holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura, era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Fez também todos os utensílios do altar, o recipiente para recolher as suas cinzas, as pás e a bacia, e garfos e braseiro. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fundiu 4 argolas
para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Meteu os varais na argola de um de outro lado do altar, para ser levado, e de tábua o fez. E aqui nós temos agora a bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze, 2 espelhos das mulheres, e se reuniam para misturar a porta da tenda da congregação. Até este ponto. Senhor amado, aqui nós temos uma leitura até cansativa, eu creio. Mas se nós pararmos para ver a beleza e a maneira elegante como o Senhor mandou fazer, certamente nós vamos compreender melhor, se assim nós refletirmos. Abençoa a nossa meditação que vamos fazer e que ela possa nos ajudar ou contribuir para a nossa vida cristã. Fazemos isto e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma época, creio eu, que poucos se interessam pela história. Poucos querem ou se interessam pela história, que é a identidade de tudo que existe. A história é uma definição do que é, do que era. Então eu fiquei pensando sobre este assunto, seja da Bíblia, por exemplo, a história da Bíblia. Se você não conhecer a história da Bíblia, como é que ela começou, como é que desenvolveu, como é que ela chegou, que ela vai, se você tem que conhecer a história. Não basta você abrir só, todo dia ler um salmo, não basta, isso é bom, mas não é isso. É muito mais do que isto. É preciso você criar dentro de você, conhecer melhor as Escrituras, para você saber como isso funciona, porque senão você vai ficar uma pessoa muito limitada. A história do país, se nós perguntarmos aqui, até a estudantes sobre a história do Brasil, como aconteceu, quem veio para aqui, quem foi que descobriu o Brasil, como é que funcionou, poucas pessoas conhecem a história do Brasil, que é a história do nosso país. Poucos se interessam por isso, mas é importante a história. A história da física, ela não aconteceu. É uma coisa, eu fico vendo Santos Dumont, como é que Santos Dumont bolou aquele negócio lá para, né? Ele foi anos, né, para poder fazer com que voasse, né? Essa lei da gravidade, né? É a física, não é isso? Você pega um avião, ou pega não, você entra no avião, eu tenho que perder essa mania de pegar. Você entra no... Eu viajei daqui para Portugal, num avião que tem, daqui lá naquela parede, a largura do avião, uma coisa enorme. 9 horas de voo. Aquele peso todo, cheio de gente, de mala, ele levantou as turbinas, levou. Quando chegou a determinado momento, ele não tem que fazer força mais, porque a lei da gravidade leva. Aí ele só faz força para ir à frente. Coisa extraordinária. Como é que pode? Como é que inventou? É uma lei. É uma lei chamada lei da física, como não sei se é isso mesmo, né? A história da família. Você sabe a história da sua família? Eu me interessei pela história da minha família e eu fui procurar entender, e eu descobri que eu sou dos nobres de Portugal. Eu falei, meu Deus, então eu devo ter até alguma riqueza lá ainda, vamos ver. Mas eu sou da família dos nobres de Portugal. E por quê? Porque foi na época do descobrimento, né, do Brasil. Então eu achei interessante, né, eu saber a história da família. E nós somos o quê? Nós somos parte da história. Nós somos parte da história. Portanto, quando lemos sobre o tabernáculo com todas as peças, qual é a compreensão que nós temos? Elas não são vazias, elas estão falando do povo do passado, fala da igreja e dos cristãos hoje,
Cada elemento são representativos. E se você prestou atenção, que eu creio que prestou, você veja que cada peça que eles fizeram, lá uma coisa, e colocaram as argolas. Quantos aqui, não me entenda bem, você já acompanhou procissão ou participou de procissão? Você veja que quando coloca aquela imagem em cima daquele 4 cabos ali, e vai 4 pessoas nas costas, né? Levando aquilo. Aquilo é da história, porque a história é assim. E eles então pegaram e fizeram da história. Então eles vão andando e vão cantando. Na frente vai uma turma segurando vela, né? De um lado e de outro. E outros vão lá atrás, as cantoras vão lá atrás. Eu presto atenção nas coisas, eu presto atenção. Então o que acontece? Eles colocaram essas argolas exatamente para isso. Por quê? Para quando? Porque eles não iam ficar permanente ali. Eu já disse a vocês que o tabernáculo foi construído até o momento quando ia chegar o templo de Salomão, lá na frente. Mas por que criaram isso? Qual é a razão? Porque o povo que saiu do Egito, embora sendo hebreus, mas por causa de viver dentro do Egito, eles assimilaram muito a cultura do Egito, que era uma cultura diferente, não cristã. E ao assimilar esta cultura, eles saíram dali levando aquela cultura. E foi necessário que Deus então estabelecesse estes princípios para Moisés. Para quê? Para que o povo pudesse se reportar e ter ali, e ali seria a base dos ensinamentos para eles seguirem. Até vai para o deserto caminhando. Por quê? Porque ele ali estava formando agora definitivamente a identidade do povo de Deus, que mais tarde iria parar lá. Josué que vai conduzir mais tarde, porque até então vai passar por outros livros. Mas a verdade é que a história ela é tão fantástica, porque eles precisavam cultuar a Deus. Dali você vê a lei que eu falei semana passada, a lei do sábado. Sábado não é o sábado da semana, é uma lei sabática. Como cada de 6, a terra produzia 6 anos, 7º descansava. Missionários vinham para aqui para o Brasil, trabalhavam 6 anos, 7º ano e voltava para a terra dele, lá para a América, ou para a Suíça, ou para a América, para a Inglaterra, e voltavam, porque precisavam descansar. Foi um princípio criado por Deus. Então o sábado foi criado, que é uma lei do descanso. Não é o sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não é isso. Sábado significa dia de descanso. Eles precisavam fazer isto, para quê? Para poder eles ter o dia de cultuar, porque precisavam aprender. E você descobre o seguinte: pega uma pessoa cristã e fica na igreja, você até 20 anos, depois você sai, vai para um outro lugar, mistura no meio de gente que tem outros hábitos, e você vai descobrir como é que você assimila tudo aquilo que é daquela cultura. E se você tentar voltar para a igreja, você tem dificuldade. Por quê? Porque você viveu uma cultura lá que você assimilou. Assim foi o povo no Egito. Eles assimilaram a cultura do Egito, até porque viveram lá muitos anos. Então a história ela vai nos ajudar se você tiver cuidado. Quando o povo foi para o deserto, eles não tinham uma formação, como eu estou dizendo, cristã, de conhecimento de Deus. Embora eles sendo descendente de Abraão, que é o do povo da promessa, embora sendo da família de Abraão, todos os seus filhos lá de Jacó, eles não perderam esta cultura no decorrer dos tempos. E você descobre que mais tarde eles sabiam, tinha que alguns estavam no meio que ainda sabia da história. E quando houve aquela maneira de tirar o povo, que eles estavam sofrendo, a Bíblia diz que eles clamaram a Deus.
ainda existiam os remanescentes que conservavam os princípios, clamaram a Deus, e Deus tirou todos eles tirou de lá e bota para o deserto para eles aprenderem. Então é necessário estas peças. Eu vou terminar, mesmo que eu não conclua aqui, eu termino, coloco uma vírgula para voltar semana que vem. Eles precisavam aprender. Então eles saem, mesmo sendo descendência de Abraão, eles não tinham uma história, mas não tinham o quê? Vivência com Deus. Eles conheciam a história, mas eles não tinham vivência. Uma coisa é você conhecer a história e outra coisa é você ter a vivência da história. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem, me falaram, não sei se vai começar por Brasília ou por outro estado aí, que as escolas deixaram esta matéria de moral e cívica para trás. E agora eles estão resgatando para trazer para as salas de aula desde o princípio. Por quê? Porque se você não entender de moral e física, como você vai se comportar dentro deste mundo? E isso é uma história. Então hoje não há civismo. Nós temos um americano ali, pode falar com ele. Nós temos aqui um ilustre jovem americano louro. Fala com ele aí. Um jovem americano louro. Uma das coisas que eu gosto de apreciar no americano é o amor pela sua pátria. Você vê como é que eles são? Eles pegam a bandeira, eles são... É para ir para a guerra, sabe que vai morrer, mas vai. Por quê? Porque eles foram orientados com amor ao seu país. O povo tinha amor e tem amor pelo seu país. Eles defendem com unha e dente. Por quê? Porque foram formados na sua infância. Os colégios formam os americanos. Colégio forma, os lares formam. Por quê? Porque vive aquela cultura. Infelizmente hoje você vê quantas pessoas saindo do Brasil, indo para Portugal, se bem que lá agora já apertou um pouquinho, o negócio não está muito fácil. Se você vai estar pensando em ir para Portugal, não pense que você vai para lá ganhar euro fácil, não. Já estão apertando, porque está indo muita gente para lá, e eles só estão querendo gente qualificada. Gente que vá para lá, mas que sejam qualificados para poder viver lá, porque estava abrindo muito a porta, né? Então o Senhor disse: faz um tabernáculo, e as peças eram a escola para eles aprenderem. Eles precisavam ver para crer. Então, se eles não vissem, se você falasse de tudo isso, mas eles não vissem, o que acontece? Eles não iriam, porque eles só criam vendo. Hoje nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos pela fé. Quantos aqui já foi ao céu? Você não foi ao céu. Quantos acreditam que existe a eternidade e que Jesus está lá sentado? Por que você nunca viu, mas você tem fé? Porque hoje nós somos desenvolvidos pela fé. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós trabalhamos pela fé. Eu creio. Se nós quisermos reportar lá a Jó, né? O que Jó fez? Jó nos dá uma lição tremenda, né? Mandaram Jó espraguejar porque não adiantava nada. Ele falou: não importa, Jó perdeu mulher. Não, a mulher não escapou. Se bem que ela deveria ter morrido. Que ela quase que jogou Jó no fogo, tá lembrado? Ela quase que... É que Jó era um cara esperto. Perdeu os filhos, perdeu os boi, perdeu o jumento, perdeu tudo que tinha e ainda ficou... Nem roupa tinha, ficou sentado na poeira, todo cheio de chagas. Depois de ter tudo... Mas uma coisa ele tinha dentro dele. Ele tinha conhecimento de Deus. E ele disse numa certa ocasião lá, capítulo 19, parece que
acho que é capítulo 19, mais ou menos isso. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Olha o ato. Eu sei que ele vive e por fim se levantará e vai me tirar dessa situação. E ele acreditou e assim Deus fez, porque no final ele ainda conseguiu uma porção de filhas. Como Deus faz, né? Então hoje nós vivemos pela fé, irmãos. Eu nunca fui ao céu e vou lá, se Deus quiser, daqui a 50 anos. Se você chegar lá, espere por mim. Vamos meditar então com poucas palavras. Eu tenho aqui 9 horas e 24 minutos. Vamos meditar sobre estas peças representativas. Eu digo, são princípios para a obediência. A arca, o testemunho, era uma das peças o mais sagrado de todas as peças, de todos os utensílios. Ali era guardado as cópias dos 10 mandamentos. Lá na frente vai falar que também tinha a vara de Arão e mais algo ali. Mas aqui no momento, maná, vai falar lá na frente. Então ali era guardado os 10 mandamentos, que era o resumo de toda a aliança. Então aquele documento, ele era guardado em um lugar todo especial. E quando você viu que colocaram ali aqueles querubins, era uma peça que ficava em cima da arca. É fantástico. Fizeram aqueles 2 querubins, um de frente para o outro, mas é uma peça só, com as asas abertas no sentido de proteção. E aquela peça não podia ser tocada por ninguém leigo, tinha que ser pessoas separadas. Até na hora do transporte tinha que ser pessoas separadas para poder fazer esse transporte. Veja como Deus vai trabalhando. Então eu estou dizendo aqui que era a peça mais importante de todas elas, embora todas elas fossem importantes. Isto me chamou muita atenção. Gastei algum tempo lendo outros documentos para ver que é importante. Eu sou uma pessoa, não sou tão, mas eu leio bastante, gosto de leitura, procuro gastar um tempo lendo, porque eu tenho minha estante cheia de documentos, livros. Tudo que eu preguei há 20 anos passados, eu tenho tudo cadastrado. E eu, quando leio as pregações que eu fiz as primeiras, eu fico meio envergonhado. E descobri como eu melhorei. Mas ainda estou no processo. Ainda estou num processo, né? Tudo, porque se você não guardar a sua história, não adianta. Quem estuda, minhas crianças têm lá os livros do primário dela, e o retrato, fotografia da roupinha que eu usava, tudo miudinho, é a história delas. E aquilo é importante, você guardar os seus livros, aqueles que você estudou no início, vai colocando na estante. Primeiro ano, segundo e tal, vai, até você chegar na faculdade. Quando você terminar, tem lá todo o seu histórico. Lembra dos professores, né? Vai lembrar. Quantos aqui lembra da sua primeira professora? Tem gente que não levantou a mão, você não lembra? A minha era a dona Geralda. Primeiro dia de aula, molecotezinho desse tamanho assim, aliás, sempre fui pequeno, com a calcinha de suspensão de pano. Hoje bota até cueca em garotinho, né? Naquele tempo, que cueca é nada. Camisinha simples, um caderninho na mão. Eu cheguei, Dona Geralda, onde é que eu vou sentar? Senta aí, primeiro banco. Não tinha lugar para apoiar, para escrever nada. Também eu era analfabeto, ia escrever o quê? Mas eu fui aprender. E eu nunca sentei menos do que a terceira fila no colégio. Porque quem senta lá na última fila, vou te contar, é um fracasso. Porque tem uma turma de bobo lá só conversando, jogando papelzinho.
e o professor está falando, você não aprende. Então aprenda isso, senta no primeiro. E outra coisa melhor, que o professor nunca vai te chamar para ir lá na frente falar alguma coisa. Ele chama quem está lá atrás, e principalmente conversando. Não sei se na sua época era assim. Ela tinha o livro de leitura. Chamava, fulano, vem à frente. Você tinha que ler com o livro aberto em voz alta. Aí ela lia, aí ela fala, alto, para, fulano, continua. Era assim que nós aprendemos. Hoje não sei como é que está. Não sei se fazem mais essa leitura, mas é importante. Para quê? Para desinibir. Porque há pessoas que não sabem ler em voz alta, né? Ler muito bem, mas só para ela. Isso foi para desinibir. Então a vida cristã, ela precisa, você tem que criar as suas bases para você começar a desenvolver o seu conhecimento. E quando você ler esses assuntos, você sabe o que está acontecendo. 9:30. Vamos pensar sobre a mesa rapidamente. A mesa dos pães da proposição era um pedestal sobre essas áreas, eram colocados ali os pães. Tinha assim a mesa, tinha tipo um tubo assim, e esses pães eram colocados em tipo umas rodas em cima. 12 pães. Por que 12? Figura representativa dos 12 falando ao mesmo tempo. Representava os 12 o quê? Quantas tribos? Então eram as 12 tribos. E cada tribo tinha sua cabeça. Então os pães eram 12 em cada lado, porque era representativo das tribos que formou lá na frente. A região de cada um foi dada uma parte daquela, dali surgem as tribos, e assim esta mesa era colocada ali, e para eles saber, do lado ficava o candelabro, né, que era iluminação. Eu não vou continuar não, porque eu estou olhando para o relógio ali, e a minha mulher me recomendou de pé junto para não demorar. Quantos maridos aqui obedecem a mulher? Levante a mão. Tem uns que não levantou a mão, mas você está mentindo. Lá em casa quem manda é a mulher, não é verdade? Faz isso, fulano. Estou fazendo. Me olha ele assim, meu desejo é que a gente possa nesse momento aprender pelo menos alguns princípios para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Você tem liberdade de continuar a leitura e até o final deste capítulo, porque você vai descobrir que Moisés vai morrer lá em Deuteronômio, porque até então vai ter uma trajetória destes livros de Número, Levítico, Número, mais quem? Deuteronômio. Ele vai estar nesses livros, e ali passa então a organização do povo, que nós vamos falar mais tarde. Tá bom assim? Que bom, que bom. Quantos aqui assistem novela? Não minta para mim, por favor. Levante a mão. O que? Obrigado. Por que você fica, no outro dia você não quer perder? Porque eles não terminam o enredo, né? Quando está no melhor, corta. Aí entra o comercial, só amanhã outra vez. Não é assim que acontece? Então faz assim comigo, ó. Sabe o que é isso? Vírgula. Faz assim. Vamos ficar de pé.
Nós temos aqui o altar, a bacia é de suma importância, a bacia. Vamos erguer as mãos, vamos agradecer a Deus. Mais uma vez, minhas queridas mamães, parabéns pelo seu dia. Que tenham um dia agradável na sua casa, é o meu desejo, tá bom? Ame a sua família, ame seu lar, sua casa, ame, isso faz bem. Vamos agradecer a Deus. Senhor amado, expressamos a nossa alegria e gratidão por esta manhã, pela oportunidade que todos nós tivemos de vir à tua casa entregar um culto ao Senhor, de louvor, adoração e meditação na palavra. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que carinhosamente ficaram até agora e vão voltar para casa. Leva debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos, proteja a sua vida. Senhor, eu quero abençoar a todas as famílias hoje que vão se reunirem para o almoço em família. Que não haja, Senhor, nada que venha roubar a paz ou venha trazer tristeza. Pelo contrário, que haja alegria, que haja aquele momento de família. Senhor, a nossa igreja abençoa logo mais à noite. Senhor, usa teu filho que vai ministrar a palavra, use aqueles que vierem aqui. Senhor, que a tua mão poderosa seja sobre todos nesta semana que vai acontecer, que seja uma semana abençoada, próspera na vida de cada um dos teus servos. Pedimos agora, Senhor, em favor da família, em favor daqueles que estão doentes, em favor daqueles que não puderam estar aqui, oramos por todos eles. Agradecidos te somos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Excelente dia para todos. Amém. Até a próxima.